Shalom! Tudo bem? Como estão? Debaixo das bênçãos do Altíssimo sempre, né? Isso é muito importante. Então, gente, faríamos esse vídeo falando a respeito da restauração de Israel. Acredito que alguns não tenham ouvido falar a esse respeito ainda, né? Mas esse é uma coisa que vem sendo profetizada e falada, né? Em vários momentos, tanto o Antigo como o Novo Testamento, e devemos estar atentos a isso, né? Porque essa restauração está acontecendo, né? Muitos não percebem, mas as profecias do Altíssimo estão se cumprindo, né? Para as pessoas que não sabem o que é a restauração. Então a gente tem que começar a contar a história, né? Antes, né? Depois do reinado de Salomão, as 12 tribos, que eram um só povo, um só reino, foi dividida em duas partes. Uma ficou com 10 tribos, a outra ficou com 12 tribos. A que ficou com 10 tribos, elas foram, através de guerras e com as nações, elas foram levadas cativas, né, para a Síria e depois para as nações. Uma multidão de pessoas. E de lá nunca voltaram, né? Também aconteceu semelhante a isso com as duas tribos que tinham ficado, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Elas também foram levadas cativas para a Babilônia. Só que depois de 70 anos elas regressaram, o que é diferente das 10 tribos do norte, que elas foram para a Síria e nunca mais voltaram. Então, as profecias tratam desse regresso, dessa volta e da união, né? Desses dois reinos que se tornaram, que seriam 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro, são 2 reinos. E a restauração seria a volta de todos os que foram exilados, de uma boa parte deles, né? Dos que foram exilados, e voltariam a fazer parte de um só reino, como era praticamente desde o princípio, né? Então, o que vamos tratar aqui é com respeito a isso. Faremos algumas leituras para que possamos compreender melhor do que se trata, né? E a começar pelo Velho Testamento, né? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 30, ele fala a respeito dessa restauração, né? Ele fala no capítulo 30, mais aprofundadamente no capítulo 31. No 30, versículo 1, 2 e 3, diz assim: a palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, dizendo: escreve no livro todas as palavras que tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais, e a possuirão. Qual é essa terra? Israel. Em Jeremias 31, do 8 ao 14, diz assim: eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente, em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, e os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações,
e anunciai-as nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo, o mosto, o azeite, e os cordeiros, e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e meu povo se fartará dos meus bens, diz o Altíssimo. Jeremias 31:17. Há esperanças no derradeiro fim para os seus descendentes, diz o Altíssimo, porque os teus filhos voltarão para o seu país, Israel. Jeremias 31, do 31 até o 34. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel. Eu quero fazer um pequeno comentário a respeito dessa profecia, que as profecias, né, da união, né, da restauração de Israel, ela muitas vezes os líderes falam que não, que nós somos o Israel espiritual. Falta de base bíblica para uma afirmação desse teor, né? Todas as profecias, a palavra, a escritura, ela é muito clara com respeito a isso. Não se trata de Israel espiritual. É Israel original e sua descendência. Não é de outra forma. Então, o Altíssimo diz: vem dias em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Altíssimo. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Altíssimo, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Essa passagem iremos ver também que na carta, supostamente na carta de Paulo aos Hebreus, está mencionada essa passagem, né? Para que muitos que possam dizer: não, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, no Novo Testamento, lá na carta aos Hebreus, Paulo menciona essa escritura, né? Vamos lá, Ezequiel 37, 14 ao 28. Outra profecia. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Altíssimo, falei e fiz. Palavra do Altíssimo. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, escreva. Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva em outro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão.
Quando os seus compatriotas perguntarem: você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano Altíssimo: vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano Altíssimo: tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou juntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Essa é a restauração. Está profetizado e está acontecendo essa restauração. Depois eu vou comentar o porquê. Né? Também um dos porquês que está acontecendo. Continuando. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas, e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles serão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer os meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os afirmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Altíssimo, santifico a Israel. Muito importante essas profecias, e estão acontecendo. É inegável, pode ser, de certa forma, imperceptível, né, para os demais, não se dão conta, mas está acontecendo. Essas profecias da restauração, neste momento, estão acontecendo. Como eu sei? Por exemplo, eu estou aqui falando dela. Eu faço parte dessa restauração e convido você a também fazer parte. Essa restauração está profetizada há 3.000 anos. Não é? Existem menções na palavra a respeito de que haveria essa restauração. E chegou o momento. Depois eu colocarei nos comentários várias páginas da internet, tanto do Facebook quanto do YouTube. São páginas que estão ensinando sobre raízes hebreias, sobre a restauração, sobre a Torá, sobre a lei, né? Nos estão chamando a atenção para isso, coisa que nunca havíamos ouvido falar. Entende? Está acontecendo essa restauração nos nossos dias. Nosso Criador teve essa compaixão, esse arravá, esse amor por nós, em dar-nos a oportunidade de ouvirmos a respeito do que está acontecendo, que é a realização dessa profecia em nosso tempo. Nos dá a oportunidade de ouvirmos e entendermos o que está acontecendo. E essa oportunidade é para nós como uma salvação, como uma libertação do nosso cativeiro.
Altíssimo, por seu amor indescritível, né? Ele está escancarando aos nossos olhos. Isso não aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, bisavós, em todo o tempo passado. A restauração não estava acontecendo. A restauração está acontecendo agora. E você tem a oportunidade de poder compreender melhor. São diversos canais, diversos estudos, claro. Não concordamos com todos eles. Entende? Alguns têm uma visão um pouco diferente disso, uma visão diferente naquele outro tema, aquele outro ponto de vista, entende? Mas, no geral, estão indicando essa restauração, entende? Não somos perfeitos, somos falhos, somos humanos, entende? Mas está acontecendo essa restauração. E eu não quero, família, que vocês fiquem de fora. Venham fazer parte dessa restauração. Como? A palavra. Leia, entenda. Você vai se dar conta que está acontecendo. Estamos hoje no mundo de loucos. Existe essa tal Agenda 2030, 2030, né? E se vamos analisar com cuidado cada item dessa agenda, vemos que absolutamente tudo leva a romper, a quebrar com os mandamentos do Altíssimo. Então, prestem atenção, amigos, família, irmãos, o que está acontecendo aos nossos olhos. As profecias estão se realizando e quanto tempo estamos cauterizados, sem entender, sem compreender, né? Sem perceber as coisas como vinham se desenvolvendo. Um ponto crucial, né, que houve, que eles começaram a dar um andamento mais forte a respeito dessa agenda foi na época da pandemia, né? Que foi como se fosse um teste para saber até onde o povo iria se sujeitar, né? A nova ordem, né? E eles ficaram muito felizes porque todo mundo, né, se meteu dentro de casa, fechadinho, obedecia tudo. Então eles acharam que seria propício para isso. Realmente, tudo está profetizado, o que vai acontecer. As profecias não falham e não irão falhar, né? E é só uma questão de tempo. As coisas estão acontecendo. Queiramos ou não querer aceitar, né? As profecias se cumpriram. E as que ainda não se cumpriram, se cumprirão. Essa é a verdade. Não depende da minha vontade. Eu não quero que se cumpra essas profecias. Não faz diferença nenhuma. Para essa realidade, para a vontade do Criador. Entende? Que eu concorde, eu deixe de concordar, que eu queira ou não, não faz diferença nenhuma. Né? O Altíssimo vai executar a sua plena vontade. Né? E nada pode deter isso. E está acontecendo neste momento. Só que vocês não encontram essas informações com seus líderes. Vocês não encontram essas informações nem na igreja evangélica, nem na igreja católica, em lugar nenhum. Sabe onde que vocês encontrarão essas informações? Na palavra. Eu sempre tenho colocado o link do canal O Reino, né, onde fala estudos muito profundos
Muito bem embasados, elaborados, entende? Com uma única base, Bíblia. Essa é a única base dos estudos. Tá? E ali, vocês podem encontrar uma sustentação para as coisas, por exemplo, que eu estou falando, ou para muitas coisas que vocês lerem e não compreenderem muito bem. Tem estudos muito bons. O que não podemos, família, é estar parados, né? Estar confiantes na mão de um líder supostamente religioso, espiritual, né? Que ele não vai falar para você a verdade. Ele quer simplesmente manter vocês como uma fonte de renda para eles, como escravos deles. Trabalhe e dê o seu dinheiro para eles. Simples assim. Se eles forem falar para vocês a respeito da restauração, a respeito de que o Velho Testamento e as leis, nossa, estão de pé, né? Automaticamente vocês deixarão de segui-los. Por quê? Porque eles criaram doutrinas de homens para manterem vocês no engano. E eles não vão libertar vocês. Eles não vão libertar vocês. Chegam ao ponto, eu vou fazer um comentário aqui, para ver o nível de enganação que essas pessoas que se dizem líderes religiosos ou coisa parecida fazem às escondidas dos seus fiéis, né? Dos seus irmãos de igreja. Né? Muitos pastores de igreja estão fazendo circuncisão e estão guardando o sábado, sem que os fiéis ali de dentro da igreja saibam. Né? Eu estive vendo um vídeo do pastor Rodrigo Silva, né? Ele falando que ele guarda o sábado. Aí ele falou, não, tem uma explicação meio sem pé nem cabeça, não entendi muito bem. Ele falou que, como aniversário, comemorar o aniversário do filho de um ano, não entendi nada disso. Mas eu tentei procurar saber o que ele falava a respeito da circuncisão e eu não encontrei nenhum resultado. Pode ser que me passou, não vi. Né? Me parece que ele também não condena. E me faz acreditar que talvez ele próprio seja circuncidado. Mas ele não fala para você que você tem que fazer parte dos pactos. Os pastores que estão se circuncidando não estão falando para os fiéis da sua igreja que ele se circuncidou, que ele está guardando o sábado. Por quê? Não se permita, família, continuar nesse engano. As pessoas os líderes estão traindo vocês. Aí alguém pode estar perguntando, mas como você sabe que os pastores estão fazendo a circuncisão? É simples. Como eu tenho falado desde o princípio, faço parte da família israelita, entrei nos pactos, procuro cumprir com a Torá, com os mandamentos, e fiz a circuncisão. E no mesmo lugar onde eu fiz a circuncisão, e a pessoa, né, que faz a circuncisão, tudo dentro do que manda a Escritura, entende? É um ritual. Entende? Essa pessoa ela esteve comentando comigo. Nossa, se você soubesse a quantidade de pastores que vêm de todo lado,
e fazem a circuncisão e vão embora, desaparecem. Mas quanto você cobra? Não, eu não cobro nada. Tem um material cirúrgico, né, que cada um que quer a circuncisão compra, traz, né? Nós fazemos a circuncisão e não cobramos nada. Isso é uma obra que o Altíssimo nos permitiu fazer, né? Falei, nossa, mas essa é a situação e tal. O engano chega a esse ponto, né? As pessoas que muitas vezes, né, dizem que tem líderes que são confiáveis, que querem o bem, que lutam a favor da comunidade deles, não sei o quê. Vocês estão sendo traídos, vocês estão sendo deixados para trás. É triste, mas é verdade, né? Mas continuaremos com esse tema da restauração. Vamos ler Zacarias, capítulo 14, do 16 ao 21. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Essa profecia que está em Zacarias 14, ela fala a respeito do reino milenar, né? Então, quando acontecer essa restauração, o nosso Mashiach, o nosso Salvador, vai vir e ele vai instaurar o reino, né? E nessa época do reino milenar, veremos o que acontecerá, né? Então, muitas pessoas falam, não podemos, a lei já está ultrapassada, está abolida, está isso, aquilo, mas faz parte da lei. E o que acontecerá no milênio? Terão que participar das festas das cabanas, né? Então vejam que até no milênio a Torá, a lei, ela estará vigente. Eu vou ler outra vez. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. A festa das cabanas é uma festividade instituída pelo Criador para que todo o povo israelita comemorasse uma vez por ano. Essa festa, são várias festas, mas essa festa também é uma vez por ano. Tem que ser celebrada pelo povo israelita. E na ocasião do milênio, todas as nações devem de celebrar. Devem de ir até Jerusalém para participar. E aí vem, se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Assim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Aonde que a Torá foi abolida? Aonde que a lei deixou de valer? Se até no milênio, segundo a profecia de Zacarias 14, de 16 a 21, terá que ser celebrado as festas do Altíssimo. O que estamos fazendo com o nosso entendimento bíblico? Não víamos isso antes. Líamos e passava por alto. Coisas tão importantes que aconteceram, que estão acontecendo e acontecerão. Não podemos estar fora disso. Temos que fazer o possível e o impossível para poder participar dessa restauração, para poder estar limpo na estatura do varão perfeito,
na vinda do nosso Mashiach, do nosso Salvador, para que possamos estar com Ele no reino milenar, para que não fiquemos fora, né? Vamos continuar. 20. Naquele dia estará escrito nas sinetas penduradas no cavalo, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos exércitos. E todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e a cozinharão nelas. E a partir daí, daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Altíssimo dos Exércitos. E muitos falam que não, que essa coisa de sacrifício já foi abolida, que o Criador permitiu, né, a derrubada do templo. Não. A questão, as leis sacrificiais fazem parte da Torá. Se não existe templo agora, como também no passado, em várias ocasiões, né, não se podia fazer sacrifícios por algum impedimento com relação à destruição do templo. Entende? Quando o templo for restabelecido, outra vez os sacrifícios serão estabelecidos, como está na profecia, né, de Zacarias, que irá acontecer no reino milenar. E aí, Isaías 10, 20, 21 e 22. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes, confiarão apenas no Altíssimo, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Um remanescente voltará sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso, embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar. Apenas o remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Então, o que entendemos? Que a promessa do Altíssimo para Abraão é que a descendência dele seria como as areias do mar ou como as estrelas do céu, incontáveis, né? E a profecia do profeta Isaías diz: embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas o remanescente voltará. Família, venha fazer parte desse remanescente. Venha integrar-se junto conosco. Na onde? Na palavra, nos ensinamentos, na instrução. Pegue com seriedade esses estudos, para que não fiquem de fora, para que venham fazer parte, entende? Dessa obra, dessa profecia se realizando em nossos dias, em nosso tempo, em nossa cara, neste momento. Alguém pode dizer, mas você até agora só está falando lá do Velho Testamento, que isso e aquilo. Então vamos ler a suposta, né? Porque eu falo suposta porque não existe um 100% de certeza de que Paulo realmente tenha escrito a carta aos Hebreus. Não existe um consenso com relação a isso. Mas dizem que é a carta de Paulo aos Hebreus. Vamos ler o capítulo 8, né? O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade dos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que também este estivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Caso contrário, o próprio Paulo, como alguns dizem que ele fala que contra a lei, né?
ia falar que não tem mais nada de lei, mas ele falou, já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei, ou seja, continuarão fazendo. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Assim o Criador disse a Moisés. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Altíssimo. Aí ele faz parte da profecia. Então, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Entendemos aqui assim: quem falhou com essa aliança que foi feita, com esse pacto? O Altíssimo? Não. Nós somos falhos. O homem é falho. E por causa dessa falha, o Altíssimo falou: não, eu vou dar uma nova oportunidade para que vocês possam voltar os seus maus caminhos, né? E fazer o correto dessa vez. O Altíssimo sempre vem fazendo isso, dando oportunidades ao seu povo, oportunidades e mais oportunidades. Mas esse é o momento final. Esse é o momento da restauração. Vamos falando em restauração, vamos para a repetição da profecia. Aí ele diz: não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Altíssimo. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Não existe outra comunidade, outro povo. Não existe. É Israel. Sempre foi e sempre será. A nação santa, o povo eleito. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Altíssimo. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Entendam bem a colocação que é: e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Está escrito que o que se torna antiquado e envelhecido desapareceu? Não. Paulo está falando está a ponto de desaparecer. Ele supostamente está falando inspirado pelo Rosh Kadosh, pelo Espírito Santo. E sabemos que um dia para o Altíssimo é 1000 anos, e 1000 anos um dia. Então, que espaço de tempo está a ponto de desaparecer? Quanto tempo, né, podemos calcular isso? É incalculável para nós, seres humanos. Nós não podemos, né, apreciar, né, prescrever, dizer quanto tempo se trata. Né? Só mesmo uma coisa temos a certeza: que a aliança anterior está vigente.
está de pé. É válido. Os pactos são válidos. Ah, mas está a ponto de desaparecer. Dentro de quanto tempo? Né? Ninguém sabe dizer. Estamos debaixo da lei, debaixo dos pactos do Altíssimo. Né? Muitas pessoas acreditam por comodismo, né? Porque não querem ter um compromisso com o Altíssimo. Dizem, não, a aliança foi abolida, os pactos foram abolidos, a lei foi abolida, a Torá foi abolida. Mas nada disso é verdade. Porque, por exemplo, quando Paulo, né, escreveu essa carta aos Hebreus, o nosso Mashiach já havia vindo, já havia morrido, já havia ressuscitado e já havia sido exaltado, né, e levado aos céus. E ele escreveu, está a ponto de desaparecer. Depois de tudo isso, né? Então temos que ter muito cuidado com as leituras que fazemos, né? Muito cuidado com relação aos tempos, à pessoa, ao lugar. Evitar ao máximo leituras de versículos fora de contexto, que, nossa, você pega um versículo aqui, leva para lá, faz uma doutrina em cima daquele versículo. Não é por aí. Né? Tudo faz parte de um ensinamento contínuo. A palavra faz parte de um ensinamento contínuo. Né? Sem ter a Taná, o Velho Testamento, como ficaríamos com o Novo Testamento só? Nós estaríamos perdidos. Né? Então temos que ter uma noção de todo o contexto. Para compreender o Novo Testamento, a gente tem que ler e compreender o Velho Testamento. Não tem como usar um ou outro somente. Né? São os dois juntos, os dois não se contradizem e têm uma só finalidade. É a reunião do povo do Altíssimo, né? E sua remissão, para que possam entrar no reino. Tão falado é o reino, né? Pelo nosso Mashiach. Algumas traduções falam o reino dos céus, o reino de Deus, mas é o reino milenar. Ele está às portas, está acontecendo. E como o nosso Mashiach havia falado, né? Poucos são os operários. Mas vamos ler esse pequeno versículo, né? Que o nosso Mashiach está pedindo que oremos ao Pai Altíssimo, pedindo, né, trabalhadores para o Messi. Né? Encontramos esse versículo em Mateus 9:38. Aí o nosso Mashiach diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E também em Lucas 10:2 também fala: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Altíssimo, ao Senhor da colheita, que envie operários para a sua colheita. É chegado esse momento. Entende? Muitos estão trabalhando esses movimentos, como eu falei, de raízes hebreias, todos com entendimento, ou com um pouco de diferença, mas todos estão buscando, estão lendo, estão estudando, estão vendo que as coisas estão acontecendo. E se não viéssemos a fazer parte
seremos deixados para trás. Não existe outra opção. Não existe. Temos que ser quentes ou frios. Se somos quentes, seremos salvos. Se somos frios, seremos condenados. Mas os mornos, os que fazem de conta, os que não querem compromisso sério, a palavra diz que eles serão vomitados da boca do Altíssimo. Seja quente, meu irmão. Seja quente, minha irmã. Lute como se isso dependesse da sua vida. E depende. A tua vida espiritual, o teu futuro. Disso depende. Lute, procure, leia, estude. Ore ao Pai pedindo infusão do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, para iluminar os seus pensamentos, o seu entendimento. E você vai conhecer a verdade que está contida nas Escrituras. E não depende de mais ninguém. Não terceirize mais a tua salvação. Pegue em tuas mãos. Pegue as rédeas da tua vida espiritual nas tuas mãos. E salve-se. Nossos ensinamentos para nós. Não precisa muito, basta ler os evangelhos. Quais são as palavras do nosso Mashiach? E Ele nos quer livres. Tá bom, irmão? Amada família, que o Altíssimo abençoe grandemente vocês. Em nome do nosso Salvador, nosso Mashiach, Yeshua Mashiach. Aleluia. Tá bom? Shalom, shalom.